que é isso que eu expliquei, e, claro, ajudado pelo Espírito Santo, né? Porque é ele que é o psicólogo por excelência que pode nos mostrar o caminho para a gente sair desse ciclo vicioso que a nossa mente naturalmente funciona o tempo inteiro. Desculpa, acho que eu falei demais aí nesse momento. Não, foi perfeita a sua Não, interação. peraí, não. O podcast é para isso mesmo. Não, foi perfeito, pastor. Que uau. É porque esses temas me empolgam, entendeu? É o que eu trabalho, né? É o que eu estudo, é o que eu vivo. Então, a boca fala, o coração tá cheio, né? Como diz a Bíblia. Não, a gente tá aqui para falar mesmo, para desenvolver. E, nossa, que foi perfeita a sua mensagem. É isso. Então, resumindo, é uma luta diária, né, pastor? É uma luta diária. A gente tem que batalhar diariamente, montando tanto exercícios ali físicos, quanto espirituais e mentais também, criando hábitos saudáveis para poder combater toda essa pendência negativa que a gente já tem, né? Uau, yeah. Mano, é uma doença, né? Então, uma doença, tipo assim, se você tem uma doença física que você tem que tomar remédio todo dia, se você não tomar remédio todo dia, você vai ficar mal ou você morre, e também uma doença da mente. Então, se você não tomar o remédio que você precisa tomar para sua mente todo dia, entendeu? Você morre. Você vai morrer. Aquilo vai te definhar. Assim, não entrando em detalhes, mas definiu a minha vida. Sabe? Eu não soube procurar os remédios certos e definiu minha vida a um certo ponto. Tá entendendo? Então, assim, realmente a gente tem que se policiar com isso e entender que isso é muito real. Sabe? Se a gente não, principalmente a gente cristão, se a gente não entender que Jesus, ele se entregou na cruz pra gente chegar mais perto do Pai, que é aquele que transforma a gente, muda o nosso caráter, muda quem a gente é, sara as feridas do nosso passado, sabe? E limpa a gente de uma forma que a gente pode começar de novo todo dia, sabe? Esse sacrifício não foi assim, nem perto de ser à toa, sabe? A misericórdia do Senhor, ela se renova todas as manhãs. E a gente não tem, assim, é um entendimento meu, mas eu parei de pedir misericórdia para Deus nas minhas orações, porque se eu acordei de manhã, foi porque Ele teve misericórdia de mim. Se eu estou respirando nesse momento eu estou aqui falando com vocês, é porque Ele está tendo misericórdia da minha vida. Porque o que eu mereço é morte, o que eu mereço é inferno. Então, através de Jesus, a misericórdia dele, a cada respirar meu, sabe, ela tem acontecido. Sabe? Então, o que eu tenho que fazer é entender que esse amor foi tão longânimo na minha vida que ele entregou Jesus para quê? Para que eu possa chegar perto daquele que é capaz de operar um milagre na minha vida e mudar a minha cabeça, mudar o meu corpo também, curar o meu corpo, curar minha mente, mudar o meu caráter, tá ligado? E uma coisa que o Elmi é testemunha desse processo na minha vida, de o que Deus pode fazer na minha vida e que pessoas usadas por Deus também podem fazer na minha vida, porque a gente é mente, a gente é consciência, é a nossa consciência. Então é Deus que tem o poder de encostar na nossa consciência e mudar o nosso caráter, mudar o que a gente pensa, sabe? E literalmente quem a gente é. O nosso corpo é só o reflexo do que a gente é em espírito, sabe? E em mente. Amém. Sabe? Então, assim, para quem estiver ouvindo ou for ouvir isso no futuro, ver esse podcast, você é o que passa aqui dentro. Não é o que passa aqui. Isso aqui é só um reflexo, entendeu? Então, como uma pessoa que tem testemunho para falar isso, não vacila não, sabe? Não dá brecha, né? Não dá, exato, tipo assim, aquilo que mais me levou a me transformar foi eu ter caído, sabe? Eu ter chegado a um ponto que, tipo assim, de ter entendido tudo que eu tinha que ter feito, sabe? Todos os remédios que eu tinha que ter tomado para acabar com essa doença. As minhas orações, sabe? Os meus jejuns, sabe? As minhas sessões de terapia com o meu psicólogo violentaço, sabe? Mas o primeiro de tudo é entender que a gente é falho e as nossas falhas, elas só se transformam em alguma coisa boa quando a gente entrega e coloca nas mãos de Cristo, sabe? E quando a gente muda, e eu acho que o mais principal, assim, que foi a minha metanoia a gente não muda por alguém. A gente muda por Cristo
e muda pela gente. E o reflexo dessa mudança por Cristo e pela gente é que reflete nas outras pessoas que estão à nossa volta, sabe? Eu tentei muito mudar muita coisa minha nesses últimos anos por alguém. E na hora que eu comecei a mudar por mim e por Cristo, e através de Cristo, é que os resultados, não só aqui dentro, sabe? Não só na mente e no coração, mas também na minha vida financeira, na minha vida profissional, também mudou muito, sabe? Foi quando muita coisa se transformou, porque eu entendi que eu estava doente, sabe? E que eu tenho que lutar contra isso todo dia, tenho que tomar um remédio todo dia. Sabe? Every day. Aqui, tô gostando de ver, meu paciente tá afiado. Tá dando resultado, hein, pastor? Ele tá dando resultado, tá vendo? Vale a pena, né? Propaganda aí, ó, testemunha na live aí, ó. Então, eu tenho entendido muito que batalhas que a gente passa, sabe, Sidônio? Você teve as tuas. Eu tô passando um ano agora, né? Tive a cirurgia da perna e ganhei peso de novo, aí não posso... Um dos hábitos, né, que eu criei para poder sair do lugar que eu tava, né, muito tempo atrás, é justamente a academia, né? Me cuidar fisicamente. E aí, quando eu operei, tem 2 meses agora, 2 meses e meio, eu não fiquei quase um mês sem poder ir, né? Só deitado em cima da cama, a cirurgia de LCA é terrível, né? E aí, cara, me afetou mentalmente, e o pastor pode falar também um pouco mais como quando você fica parado, quando você fica deitado num lugar sem pegar sol, né? Você fica, ou quando você também ganha peso também, tem a inflamação, tem o desbalanço dos hormonal, né? Tem todos esses aspectos, né? Cara, então eu tô começando a me recuperar agora já tô começando a fazer uma caminhadinha de tarde ali devagarzinho na calçada, do lado da rua. Então tô me saindo de um buraco de novo que eu entrei com essa injury, né? Com essa lesão. Mas graças a Deus já tô saindo. Já estive em lugares piores. Mas tô melhorando, graças a Deus. Mas como você falou, é uma batalha diária. Todo dia tem que acordar com a mentalidade de que eu vou fazer o que tem que ser feito para minha saúde, né? Para o meu bem-estar, tanto mental, quanto espiritual, quanto físico, né? Amém. É isso aí. Bom, você tocou nesse ponto aí, a enfermidade física, ela tem esse poder, né, de deprimir a gente, deixar a gente emocionalmente abalado, né? Em 2015 eu tive um câncer na tireoide, que é uma doença autoimune, que a gente mencionou aqui, uma delas, né? E, cara, aquilo ali para mim foi um momento terrível, né? Porque você fica debilitado fisicamente, pós-operatório, cirurgia, pós-operatório, tratamento radiológico, essa coisa toda. Então, isso tem o poder de bombardear a mente da gente. Então, é inevitável que você não tenha uma queda, né? É igual você tá no ringue, você toma um nocaute, você dá uma caída, não pode ficar caído, né? Você tem que se esforçar. E, às vezes, para levantar, você precisa de ajuda, né? Então, é por isso que existe a psicoterapia, né? A psicoterapia... e o papel do psicoterapeuta é exatamente esse, ajudar a pessoa nesses momentos. Esse é um dos papéis, né? Tem várias outras coisas, mas um deles é esse, ajudar a pessoa a se reerguer, ajudar ela a encontrar caminhos. Eu não falei da sinapse? Às vezes a gente está numa situação que a gente não vê possibilidades, a gente não consegue ver a luz no fim do túnel. Então é importante você ter alguém que te ajude a encontrar, né? Isso pode ser um psicoterapeuta, pode ser um líder espiritual saudável, pode ser um amigo, enfim, né, o Espírito Santo, mas tem coisas que você precisa de gente, você precisa de pessoas. Eu aprendi o seguinte, o diabo usa pessoas para nos traumatizar, para nos arrebentar. As primeiras pessoas que nos arrebentam na vida, claro que sem intencionalidade, mas nos arrebentam, são os nossos pais. Quantas palavras nosso pai e nossa mãe falou que nos traumatizou e que determina a nossa vida até hoje? Eu atendo pessoas de diversas idades. Eu tenho a minha paciente mais jovem, tem 82 anos, e a mais velha tem 16 anos. Estou fazendo aqui sendo irônico, né? Mas desde um adolescente até uma pessoa idosa, você vê como que elas ainda vivem, às vezes, sob a luz de uma palavra que receberam lá na infância, ou de uma situação que viveram. Então, assim, o trauma emocional, ele tem o poder de nortear a vida de uma pessoa para um lado muito ruim e fazer dela um adulto muito complicado. É por isso que hoje eu estava conversando com uma pessoa e falando assim, fulano de tal teve esse comportamento, um comportamento totalmente infantil. Aí eu disse, é uma criança machucada, doente emocional, não resolvida, gritando dentro do corpo de um adulto.
Uau. E na geração que a gente vive hoje, que é uma geração que tem muitas qualidades, mas também tem muitos defeitos, e um deles é a imaturidade emocional. É por isso que o pessoal brinca, né? Que a geração década de 80, 70 e 80, que é a minha, é a geração raiz, geração X. E a geração atual é a geração Nutella. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Uhum. Porque é uma geração que não foi treinada para guerrear na vida no sentido emocional e profissional e social e tudo que é área que a gente possa imaginar. Então, hoje a gente vive essa necessidade, né, das pessoas se cuidarem, buscarem ajuda e também quando estão debilitados fisicamente, né? Isso afeta todas as áreas, como você está percebendo que aconteceu com você, né, Sidônia?